Esta é a resolução da lista 7, segundo a lei da termodinâmica. Exercício número 1. Uma máquina térmica operando em ciclos executa 10 ciclos por segundo. Em cada ciclo retira 800 joules da fonte quente e cede 400 joules para a fonte fria. Sabe-se que a máquina opera com a fonte fria a 27 graus Celsius. Com esses dados, afirma-se que o rendimento da máquina e a temperatura da fonte quente valem, respectivamente. Pessoal, presta atenção, ali eu coloquei para vocês os dados do exercício. Lendo o enunciado com calma e com tranquilidade, você chega à conclusão que ele possui esses dados aqui. Frequência 10 ciclos por segundo, calor retirado da fonte quente 800 joules, calor rejeitado para a fonte fria 400 joules, temperatura da fonte fria 27 graus Celsius. É necessário somar mais 273 para converter a temperatura para a escala Kelvin, obtendo 300 kelvins. Podemos agora determinar o rendimento da máquina, lembrando que existe uma equação que é a seguinte: Ni igual a 1 menos calor enviado para a fonte fria sobre calor retirado da fonte quente. Aqui nesse exercício, o calor rejeitado para a fonte fria está sendo chamado de Q2 e o calor retirado da fonte quente, Q1. Então, substituindo os dados do exercício para um ciclo, nós temos o seguinte: o rendimento é 1 menos 400 sobre 80, que vai dar 0,5 ou 50%. Tanto faz calcular o rendimento para um ciclo ou para os 10 ciclos por segundo, dará o mesmo valor. Se você quiser calcular para os 10 ciclos, aqui você teria 4.000, basta multiplicar 400 por 10, e você teria aqui embaixo 800, chegando à mesma resposta final para o rendimento. O que esse rendimento na prática significa? Significa o seguinte: essa máquina é capaz de pegar calor da fonte quente e converter apenas metade desse calor em trabalho útil, em movimento, ou seja, ela tem um rendimento de 50%. Bom, podemos também determinar a temperatura da fonte quente, utilizando a relação do ciclo de Carnot. Rendimento igual a 1 menos temperatura da fonte fria, dividida pela temperatura da fonte quente. Pegando o 0,5 que foi obtido anteriormente, substituindo no rendimento, temos 0,5 igual a 1 menos 300 dado no enunciado, dividido por T1. Resolvendo essa conta toda, chegamos a T1, temperatura da fonte quente, igual a 600 kelvins. Letra B. Exercício número 2. A turbina de um avião tem rendimento de 80% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot, operando às mesmas temperaturas. Em voo de cruzeiro, a turbina retira calor da fonte quente a 127 graus Celsius e ejeta gases para a atmosfera, que está a 33 graus Celsius. O rendimento dessa turbina é de... Então, observe bem, esses aqui são os dados do exercício. Rendimento dessa turbina é 80% de um rendimento de uma máquina que operaria entre essas temperaturas aqui. Convertendo para a escala Kelvin, nós temos temperatura da fonte quente, T1, igual a 127 mais 273, 400 kelvins. Temperatura da fonte fria, a atmosfera do lado de fora do avião, menos 33 graus Celsius, mais 273, 240 kelvins. Bom, a nossa turbina de avião tem 80% do rendimento de uma máquina que opere entre essas duas temperaturas. Basta agora calcular o rendimento dessa máquina, usando a equação lá do ciclo de Carnot. Ni, rendimento, igual a 1 menos temperatura da fonte fria, dividida por temperatura da fonte quente. 1 menos 240 sobre 400, resolvendo essa continha, você vai conseguir 0,4, que é a mesma coisa que 40%. Observe bem, a resposta do exercício não é 40%. A resposta do exercício é
80% de 40%. O exercício afirma isso no enunciado. A turbina do avião tem 80% do rendimento de uma máquina operando nessas condições aqui. A máquina operando nessas condições, uma máquina térmica teórica qualquer, teria um rendimento de 40%. A turbina do avião tem 80% de 40%, ou seja, 32% de rendimento. Resposta letra E.